esperando começar a gravar. Aí, começou. Tudo bem, começou a gravar. Estamos ao vivo. Ó, a gente vai entrar na parte da apostila, né? Vou explicar aqui, que é essa parte da apostila aqui. Hoje vai ser uma introdução teórica à otimização, métodos de otimização. Então, fundamentos, tutorial Júlia. E a gente vai começar a explicar isto aqui, essa parte de otimização, tá bom? Então, aqui o que eu vou explicar é mais ou menos o que está escrito, né, do ponto de vista teórico nessa parte aqui, inclusive mais para frente, tá? Eu vou explicar isso, depois vai ter essas atividades, mas que são simples. E aí eu vou explicar até esse ponto aqui. Tá bom? Essencialmente até o que está escrito na apostila, até a parte 3.2 aqui. Depois é uma extensão da mesma coisa. Mas eu vou explicar a parte mais teórica do que está por trás disso, que é o que está escrito aí, mas explicando é sempre melhor, né? Que é o que a gente vai tentar programar algoritmos de otimização, tá? Então, basicamente, né, a ideia é que a gente vai tentar fazer otimização. E otimização significa você tem uma função, que é alguma coisa que mede a qualidade de alguma coisa, e você quer maximizar ou minimizar essa qualidade como função de um conjunto de variáveis das quais essa qualidade depende. Então, pode ser qualquer coisa, tá? Então, tem 500 milhões de problemas no mundo que são problemas de otimização. Desde, sei lá, quero otimizar as propriedades de um material, que depende da maneira como você sintetiza ele, variando a temperatura, variando a pressão, variando a composição dos reagentes. Então, você varia isso e a qualidade do seu material, sei lá, alguma das características do seu material que você está querendo ajustar, varia em função da variação dessas propriedades. E isso é um problema de otimização. Então, você tem que ajustar as propriedades da síntese do seu material para otimizar, maximizar ou minimizar uma propriedade. Pode ser qualquer coisa, pode ser análise de risco de trading de ações. Você quer minimizar o risco das suas ações. Então você vai variar qual que é a composição da sua carteira para minimizar risco. Vamos fazer isso o tempo todo. Você quer otimizar os parâmetros do campo de força da sua simulação para ajustar para que a sua simulação preveja uma característica do seu sistema que você sabe que tem que ter um valor experimental. Então, você quer variar os parâmetros de Van der Waals na sua simulação para ajustar isso. Então, todos os problemas de otimização. O problema de otimização é uma coisa muito genérica, né? Então, tem toda uma área, né, da matemática que é uma área de otimização e é um sinônimo na matemática chamar isso de programação matemática, mathematical programming, tá? Matemática, programa e otimização são sinônimos na área da matemática, então tem revistas que você vai encontrar que chamam Matemática Programa, e é a mesma coisa, são revistas de problemas de otimização. E aí, bom, qualquer função, né, tem as funções, a maior diferença que você pode encontrar em métodos de otimização são a classificação em dois tipos de coisas, que a gente vai abordar aqui, mas a gente vai falar primeiro de uma delas, que são as funções para as quais você consegue calcular derivadas e as funções para as quais você não consegue calcular derivadas. Tá? Então, tem tipos de funções que você conhece a forma funcional, você consegue qualquer fórmula dessa função, e, portanto, se eu conheço a fórmula da função, eu consigo calcular a derivada dessa função, e aí eu posso usar essa informação, e a derivada é uma coisa que vai te dizer para onde a função cresce ou diminui. Então, se eu quero maximizar a função e ir para valores maiores dessa função ou para valores menores da função, obviamente, ter a derivada que te diz para onde ela cresce ou diminui é uma informação relevante. Então, tem toda a categoria de otimização usando derivadas. As funções que eu consigo derivar são suscetíveis a métodos, você pode usar métodos com derivadas, isso é bom, porque é uma informação muito importante que você tem sobre para onde a função cresce ou a função diminui. E que é a derivada? A derivada vai te dizer se eu vario uma determinada variável, a função aumenta ou ela diminui nessa direção. Isso é uma conta analítica, né? Você faz uma conta. Então, você tem lá uma funçãozinha, né? A f de x
igual a x ao quadrado. Então, a gente sabe que a derivada de f em relação a x é igual a 2x. O que significa? Significa que se eu estou em ponto em x igual a 1, a derivada de f em relação a x é igual a 2, significa que a função aumenta na direção de x positivo com essa velocidade, né? Se a derivada é maior, significa que a função aumenta mais rápido naquela direção. Se a derivada é menor, significa que a derivada aumenta menos rápido. E se a função, se a derivada fosse negativa, significa que se eu aumento x, a função diminui, né? Então, a função f de x igual a x ao quadrado, vamos desenhar ela aqui, né? É uma função assim. Para a parte positiva, que é o que eu estou considerando ali, é uma função com essa carga. Oi, fala. A gente só está vendo uma tela preta, é isso? Eita. Não, não é isso. Tu está compartilhando. Eu só acho que você compartilhar a janela, né? Hã? Compartilhar a tela inteira, então se trocar. Estou compartilhando a tela inteira. E agora, quando? Sim, agora sim. Agora serve. Tá, então, a gente tem a função, voltando aqui, a gente tem, por exemplo, um exemplinho, uma função bem simples, f de x igual a x ao quadrado, a derivada é 2x, a função tem essa cara, aí se eu calculo o valor da função, se eu tenho aqui no ponto x igual a 1, né, aqui é x igual a 1, aqui é x ao quadrado, aqui é x, vou lá, né, a derivada está me dizendo, olha, se eu ando na direção de x positivo, a função aumenta com uma velocidade, uma taxa de 2, né? Então, eu aumento uma unidade em x, a função aumenta com uma taxa maior, tá? Por causa desse 2 aqui. Tá? Então, a informação da derivada, ela é fundamental. Se você pode ter a derivada de uma função, evidentemente, você vai querer usar essa informação para resolver o seu problema de otimização. Tem todo um conjunto de problemas, né, que são os problemas sem derivada. A gente vai falar deles mais para frente, né? Então, no exemplo que eu dei antes, se você vai otimizar as propriedades de um material que depende da síntese no laboratório do material, como é que a viscosidade, que é o que vamos supor que você está querendo ajustar a viscosidade final do seu material, depende da temperatura de síntese. Você não tem a derivada, você não tem uma fórmula que te diz como a viscosidade depende da temperatura na qual você fez a síntese do seu material, ou da composição de cada um dos reagentes. Então, aí você não tem a derivada. Aí a função, né? Você vai estar minimizando uma função, nesse caso, uma função f, que vai depender de várias variáveis, lá, temperatura, densidade, composição do sistema, x1, x2, x3, sei lá. E essa função é uma função desconhecida, então, nesse caso, você não tem como derivar, você não tem como saber a derivada analítica dessa função. Então, você vai usar métodos sem derivada, que vão consistir, por exemplo, né? Isso a gente vai se adiantar um pouquinho, mas você vai criar superfícies de resposta, né? Então, você vai ter lá, vamos supor que eu tenho a função f e eu tenho como variou o meu resultado para 2 possíveis valores de x1, que é uma das variáveis, uma das composições lá da minha síntese. Isso aqui me deu 2 pontos, mantendo todo o resto constante. Então, muito ingenuamente, vai falar, tá bom, se eu vou testar um terceiro ponto, uma terceira composição de x1, o que eu vou fazer? Vou extrapolar, imaginar que o comportamento dessa função varia desse jeito em relação a x1 e testar isso aqui, né? E aí pode dar certo, pode dar errado. Obviamente, essas extrapolações vão ter suas limitações, né? Por exemplo, se isso aqui fosse a propriedade em função da temperatura, evidentemente que eu não posso aumentar para sempre a temperatura, isso vai sempre melhorar. Isso, obviamente, está limitado pela descrição pelas características do meu sistema. Mas, então, quando a gente for para trabalhar com métodos sem derivada, a gente vai pensar em métodos que vão avaliar a função em vários pontos e tentar usar a avaliação dessa função em vários pontos para extrapolar como é que é o comportamento da função sem conhecer as derivadas. Esses são os métodos sem derivada que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas agora hoje a gente vai falar um pouquinho de o que a gente faz quando a gente tem a derivada, tá? Quando a gente tem a derivada, a gente tem uma informação muito melhor, que é a informação de, olha, se eu estou com essa composição do meu sistema,
para que lado eu tenho que andar localmente para que a minha função melhore ou piore, para que a minha função aumente ou diminua. Né? Então, os métodos que dependem de derivada vão ter essa característica. Eu tenho uma função, que nem a minha função muito simplesinha aqui, né, que a gente está f de x em função de x, e aqui eu vou desenhar ela aqui, sei lá, vamos supor, função bem simples, x ao quadrado, tá? Função com essa característica. Então, essa é uma função que eu conheço a derivada, que ela é função de x. Então, os métodos vão consistir no seguinte, eu vou partir de um ponto inicial, tá? Então, esse vai ser meu ponto inicial x0. Eu vou chutar, vamos imaginar que a minha função é x0, tá? Só um comentário. Evidentemente, se eu tenho a função x ao quadrado, e essa função é tão simples assim, eu posso simplesmente derivar igual a zero e ir direto para o ponto de mínimo, que é o que eu estou procurando, tá? Então, a gente vai trabalhar com situações onde... Isso aqui é um exemplo onde tem uma maneira analítica de obter qual que é o ponto de mínimo, tá? Mas eu estou exemplificando nesse caso, porque vai ter um monte de outras situações onde não vai ter uma maneira analítica de obter um ponto de mínimo, apesar da gente poder calcular a derivada. Exemplo disso. Tá? Se eu quero minimizar a energia de um sistema molecular, ou para um caso mais genérico aqui que todo mundo conhece, eu quero minimizar a energia potencial gravitacional de um sistema planetário. A energia potencial gravitacional é soma sobre todos os pares dos planetas da massa de um planeta vezes a massa do outro planeta dividido pela distância entre os dois planetas. Isso é energia potencial gravitacional. A derivada, na verdade, o gradiente disso é a força entre os planetas. Tá? Que é isso, é menos a massa de um vezes a massa do outro dividido pelo quadrado da distância. Então, é um caso onde eu sei a fórmula analítica do gradiente. Tá? Conheço a fórmula analítica do gradiente. Depois a gente vai falar de funções de várias variáveis. Então, eu tenho a fórmula, eu sei calcular a derivada, porque eu tenho a função de energia potencial, e eu sei calcular a derivada, que é o gradiente, nesse caso multidimensional, da função de energia potencial. Isso significa que é só pegar esse gradiente igual a zero para encontrar o mínimo? Em princípio, sim. Só que essa função ela é super complexa, então você não tem como fazer isso simplesmente. Você não tem uma maneira de só igualar esse gradiente a zero. Esse é um problema que não está bem definido, inclusive porque tem um monte de mínimos diferentes, onde o gradiente pode ser zero. Tem pontos de máximo, tem pontos de mínimo, tem pontos de Sela. Em todos esses pontos o gradiente é zero, e são um monte. E o seu objetivo é encontrar o menor deles, né? Então, o fato de você ter as derivadas analíticas não significa que você tem uma fórmula analítica de simplesmente igualar o gradiente igual a zero e tirar a solução. Tá? Então, a gente vai lidar com esse do ponto de vista mais geral disso, tá? Mas de uma maneira muito genérica, esses métodos de otimização vão fazer isso. Então, você vai partir de um ponto inicial do seu sistema. Então, você tem uma primeira aproximação x0 do seu sistema, e vamos supor que eu quero minimizar essa função. E justamente, eu estou falando de uma situação onde, apesar de eu estar desenhando aqui no caso eu conheço a forma da função inteira, mas eu poderia não saber qual que é a carga da função. Então, se eu desenhar uma fórmula mais complexa aqui, né, sei lá, f de x, só para a gente abstrair um pouco do desenho, né? Sei lá, x ao cubo vezes seno de 10x vezes logaritmo de x, tá? Então, tá bom. Essa fórmula aqui, eu também posso calcular a derivada dela, tá? Mas vocês não enxergam claramente qual que é a forma dela. Tudo bem, dá para desenhar, a gente poderia desenhar a forma dessa função, mas não é óbvio qual que é a forma dela. Então, a gente está pensando justamente numa situação onde a gente tem uma fórmula analítica para a função, portanto, a gente pode calcular a derivada, mas não é completamente evidente que eu posso fazer um desenho e simplesmente ver onde está o ponto de mínimo. Então, imagine que essa função é uma função que eu não estou enxergando ela completamente. Porque, claro, se eu estou enxergando tudo, não tem graça. O problema está resolvido. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir de um ponto inicial. Então, eu vou falar, vamos supor que eu começo com um determinado valor de x, e eu calculo para esse determinado valor de x, qual que é o valor da função. Então, esse aqui vai ser o ponto f de x0, tá? Que dá um determinado valor. Tá? Então, tem o ponto x0, e o valor da função calculado em f de x0. Para essa fórmula simples ou para essas complicadas, só substituir o valor de x0 aqui vai dar um número. Tá? Tá lá o valor de f de x0. E eu sei calcular a derivada. Nesse caso, a derivada, eu não preciso nem fazer a fórmula analítica da derivada aqui, né? Imagina que essa função poderia ser x ao quadrado, mas poderia ser outra coisa.
eu vou desenhar o que a derivada estaria me indicando. Se eu sei calcular a derivada analítica, significa que eu sei qual que é essa direção tangente a essa curva aqui, né? Então, é essa direção tangente. Isso aqui é o que a derivada me diz. A derivada, se eu calcular a derivada aqui, ela vai me dizer para onde a função aumenta. Então, o que eu vou querer, se, por exemplo, se eu estou querendo minimizar a função, né, nesse caso, porque eu estou querendo minimizar a função, né? Objetivo, esse é o nosso objetivo, minimizar f de x, tá? Quero minimizar f de x. Então, eu quero andar na direção de menos a derivada, que a derivada diz para onde a função cresce. Se eu vario o x nessa direção e a derivada é positiva, significa que a função vai aumentar para lá. Então, eu quero andar na direção contrária. A direção de menos a derivada, nesse caso, vai ser a direção que aponta nessa direção tangente para baixo. Tá? Então, essa é a direção de menos a derivada. Tá bom? Essa é a direção de menos a derivada. Tá? Então, isso aqui é menos f' de x0. Tá? Essa é a direção na qual aponta a derivada, o negativo da derivada. Sei calcular, né? No caso de x ao quadrado, isso aqui seria, né? Se a gente tivesse a função, para a função f de x igual a x ao quadrado, menos a derivada, f' de x seria, menos f' de x seria menos 2x. Tá? Então, vamos supor que eu estou em x igual a 1. Em x igual a 1, isso aqui daria menos f' de 1 igual a menos 2. Tá? Então, eu tenho que andar na direção... eu tenho que andar na direção de x positivo, porque a derivada está indicando que quando x aumenta, não é essa a função, mas estaria desse lado de cá, né? Eu estaria andando na direção eu teria que andar na direção de x negativo para aumentar, para mudar a derivada. Né? Que não é a mesma função, né? F de x igual a x ao quadrado, vem ela de novo aqui, porque eu acho que eu tenho um exemplo que pode confundir vocês em relação àquele desenho. Então, isso aqui é x ao quadrado, x igual a 1 está aqui, tá? Então, a derivada diz que eu tenho que andar na direção de x negativo para diminuir a função. Tá? Então, é isso que está aparecendo aqui. Aqui não. Oi. E aí, para você calcular a inclinação em relação ao eixo x, né? A inclinação, a derivada é a inclinação da reta tangente à função. Ela está subindo lá, em relação ao eixo, a parte de cima é positiva, porque a inclinação é em relação ao eixo de x, né? Não, bom, não sei. Acho que não. A inclinação é a inclinação em relação. A derivada é Δx, Δy sobre Δx, né? Então, a derivada numérica, né? Você pega um Δy, né? Então, aqui, sei lá, f de x0 e f de x0 mais Δx. E aqui é x0 mais Δx. A definição analítica da derivada seria f de x mais Δx, aproximação, né? Menos f de x0, na verdade, f de x0 mais Δx, dividido por x mais x0 mais Δx menos x0, né? Igual, quer dizer, f de x0 mais Δx menos f de x0 dividido por Δx, né? Isso aqui é a aproximação da derivada em x0. É aproximadamente isso. Tá? Que é Δy, essa diferença aqui, dividido por essa diferença aqui, Δx. Só que essa diferença aqui é negativa, porque o valor da função para x positivo é menor do que o valor da função para x. X andou na direção positiva e a derivada o valor da função diminuiu. Isso está derivada negativa. Tá? Bom. Então, é a inclinação disso da reta tangente. Aí, se você vai para Δx tendendo a zero, você vai diminuindo e chega na inclinação da reta tangente nesse ponto. É a definição da derivada naquele ponto. Então, a derivada indica que a função diminui para cá. Então, você está lá no seu problema de otimização e você quer diminuir a energia do seu sistema, ou diminuir a propriedade do seu sistema, ou ajustar alguma coisa, diminuir o risco, sei lá, qualquer coisa, e você sabe que o valor dessa função diminui nessa direção,
Então, o que você vai fazer? Você vai chutar um novo ponto, x1, né? E essa é a história. Eu sei que eu estou nesse ponto x0, tá? E aí eu vou andar na direção que a derivada está me indicando, e eu vou andar um tanto, e a gente vai discutir esse tanto, e testar um novo ponto x1, tá? Então, aqui eu vim assim, ó, eu sei que a derivada está me indicando que eu tenho que aumentar x para diminuir a função. Então, eu vou com um x maior, qualquer, em princípio. Vou aqui em x1, tá? E a derivada está me dizendo que a função vai valer isso, tá? Então, vamos entender isso, né? A derivada também, se a função fosse linear, a derivada, essa reta tangente, o que ela é, em outras palavras? Ela é a aproximação linear dessa função em x0. Fazendo uma aproximação de primeira ordem. Ajusta uma reta em x0, essa reta aqui. E ela está me dizendo, ó, se você andar x, esse tanto em x, a reta está me indicando que a função vai valer isso. Aqui, ela errou o valor da função por esse tanto aqui, tá? Mas acertou que a função diminuiu até lá. Então, no fundo, a gente está fazendo isso no escuro, tá? Então, eu vou desenhar de novo para a gente entender por que isso aqui... A gente, em princípio, não conhece a forma funcional da função. Então, a gente está fazendo isso no escuro. A gente tem x, aqui a gente tem f de x, tá? Eu começo com um ponto x0, e eu vou lá na minha fórmula e calculo o valor de f em x0. Então, aqui eu tenho f de x0. Eu sei calcular a derivada da função. Então, eu, no escuro, obtenho qual que é a direção na qual essa função deveria diminuir. E aí vai dar essa direção aqui. Tá? Eu não conheço a forma da função, mas está me dando essa direção de descenso. Tá? Então, a função diminui para lá. O que eu vou fazer? Bom, se a função diminui para lá, eu vou testar algum ponto com x maior do que x0. E aí eu vou lá e testo aqui x1. x1. Agora, no novo ponto x1, eu conheço a forma funcional da minha função, eu calculo quanto vale f de x1. Tá? Calculo f de x1. Tá vendo? Eu estou fazendo isso sem enxergar a função. Aliás, espera aí. Aqui, desculpa, aqui eu tenho x1. Isso aqui, eu vou calcular f de x1, e lembra que, na verdade, a aproximação linear diminuía mais que a função. Então, f de x1 vai dar aqui, na verdade, na nossa função, né? Aqui vai ser f de x1. Tá? F de x1. Porque a nossa função é aquela lá, mas eu não estou vendo ela mais, porque tá? Só que o resultado vai ser esse aqui. O que eu vou fazer no meu algoritmo? Eu vou olhar f de x1 e vou ver. Bom, se f de x1 menor do que f de x0, maravilha. Maravilha. E a função diminuiu. Tá? Estou feliz. Significa que o ponto x1 é um ponto melhor do que o ponto x0. Então, eu vou ficar com x0. Eu vou ficar com x1. Tá? Eu comecei com um chute x0. Fui na direção onde a derivada estava me indicando. Dei um passo de um tamanho qualquer. Escolhi um novo ponto x1 na direção que a derivada estava me indicando para eu andar. Calculei a função em x1. A função diminuiu? Legal. Esse ponto é bom. Estou indo na direção certa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada em x1. Tá? E a derivada em x1, vamos ver lá. Primeiro no gráfico explícito. Vamos mostrar a derivada em x1. Aqui é x1 agora. Esse é o ponto onde eu estou. A derivada em x1 é essa aqui. Tá? Então, a função continua diminuindo na direção de x positivo. Então, nas cegas, eu vou calcular a derivada no meu ponto x1 e ela vai me indicar essa direção de descida. Mas eu não estou enxergando a função. E aí eu vou dar um passo de novo para chegar no ponto x3. E vamos supor que eu fiquei super feliz com a diminuição, que a função diminuiu mesmo. E eu vou vir com x3 aqui, ó. Andei um monte na direção de x positivo. Falou, a função está diminuindo, vamos embora. Né? E aí a minha aproximação linear, que é essa aqui, está indicando, olha, a função é para estar diminuindo para cá, de acordo com a aproximação linear. Só que vamos ver o que aconteceu.
x3 está bem para frente aqui, né? x3. O que aconteceu com a função? Isso é o valor da função em x3. Deu ruim, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu testar meu ponto, minha função em x3, na verdade, ela vai ter esse valor aqui. E esse vai ser o f de x3. Tá? F de x3. Esse vai ser o valor da função em x3. Tá? Lá por trás, por trás, a gente não sabe isso, porque a gente não está enxergando a função inteira, né? Por trás, o que está acontecendo é isso aqui. Né? A função tinha um valor, andei na direção que a derivada estava me mandando, a função diminuiu, aí eu andei de novo na direção que a derivada estava andando, e eu achei, apostando que a função ia diminuir, só que deu ruim, a função aumentou. Pode falar. Professor, todo senhor, só que no episódio você consegue ver o gráfico. E essa é a graça. Mas se o senhor escolher um X, e aí ele vai ter um I associado. Que erro? Aquele I associado à aproximação de primeira ordem, não? Não, então, são duas coisas diferentes. Eu tenho uma fórmula para x1. Por exemplo, vamos supor que eu tenho todos os planetas do sistema solar. Quero minimizar a energia potencial. Tem uma fórmula para essa energia potencial. Eu só preciso das posições dos planetas e das massas deles. Tá? Qual que é a fórmula? Somar para todos os pares de planetas, massa de um planeta vezes a massa do outro planeta dividido pela distância. Isso entre eles. Entre todos os pares. Então, isso é uma fórmula que, dada a posição dos planetas, me permite calcular a energia potencial gravitacional do sistema solar inteiro. Tá? É uma função complicada, eu não consigo enxergar isso, porque é uma coisa multidimensional, entendeu? O senhor tem a equação. Eu tenho a equação. Está testando pontos e na realidade, como isso reflete na equação real. Isso, então, eu tenho a fórmula que me dá a energia do sistema, ou a propriedade do sistema que eu estou querendo medir. Eu tenho a fórmula para calcular isso, dadas as coordenadas, dados os valores das variáveis. Eu tenho a fórmula. O fato de eu ter a fórmula não significa que eu consiga enxergar a função como ela varia em função de todas as variáveis. Por exemplo, se você tem, no caso de um sistema planetário, você tem 7 planetas, né, mais o Sol, mais a Lua, sei lá, mais todos os planetas. Vamos supor que você tem 30 corpos. Cada posição são 3 coordenadas. Então, você tem 90 variáveis. Você não consegue enxergar uma função de 90 variáveis. Entendeu? Você só consegue enxergar uma função de 2 variáveis. No melhor dos casos, você desenha x, y, z é o valor da função. Com 3 variáveis, você já não vê, porque vira tetradimensional o problema. Então, tipicamente, mesmo você tendo a fórmula que te diz qual que é a energia do sistema, ou qual que é a propriedade do sistema em função das variáveis, não significa que você consiga enxergar a função. Tá? Então, existe a fórmula, você pode calcular qual que é a energia do sistema a partir das posições, mas você não sabe, só de olhar para essa fórmula, o que você tem que fazer. Porque é um treco multidimensional, super complicado. Mas você consegue calcular a derivada, que no caso são as forças dos planetas. Então, a energia potencial diminui na direção que as forças estão indicando. Então, o que você faz? Quero minimizar a energia potencial. Eu ando na direção para onde as forças estão indicando. Tá? Entendeu? Estou entrando no vídeo. O senhor quer saber só o sentido. Se diminuir, deixa a função. Exatamente. O que você tem é uma informação local. É uma informação pontual. Dadas estas posições, ou dadas estas variáveis, eu posso calcular qual que é a energia nesse instante, nessa posição, e qual que é e quais são as forças nessa posição. Tá bom? Então, eu sei uma informação local. Eu sei, olha, eu estou aqui, eu sei para onde eu tenho que andar localmente para a função diminuir. É isso que eu estou enxergando. Eu estou uma informação... É uma imagem boa até, né? Vamos imaginar que eu estou num vale cheio de montanhas. No meio de uma floresta. Um treco cheio, uma floresta cheia de vales e descidas e subidas. E você quer chegar num rio. Você sabe que o rio deve estar mais para baixo. Está perdido, você fala, ó, se eu chegar no rio, eu me salvo. Só que você está no meio da floresta, então você não pode olhar para em volta e saber para onde
para onde você tem que ir. Mas você olha ali, você está parado lá no meio da floresta, você fala, não, peraí, aqui está descendo para cá. Aqui onde eu estou, eu percebo que está descendo nessa direção. Isso é a informação da derivada que você tem. Ó. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, e você pode até ter um altímetro. Vamos supor que você tem um altímetro na mão. Eu estou aqui e eu sei que eu estou a 800 metros de altura. Eu quero chegar no nível do mar. Para que lado eu tenho que andar? Olha, com a informação que eu tenho aqui, eu estou vendo que, sei lá, parece que esse barranco vai para lá. Aí você vai andando na direção para onde o barranco desce. Essa é a informação local que você tem. Isso é que a derivada está te dizendo. Ó, o barranco está descendo para cá. Isso resolve o seu problema de achar para onde vai o mar? Não, você pode andar muito errado fazendo isso, né? Porque se a sua topografia é muito cheia de subidas e descidas, percebe? Se você está simplesmente na serra e está tudo descendo, a informação que você tem local é, ó, tem um barrancão para lá, vai estar certa. Ó, se eu andar naquela direção, vou embora, eu chego no mar. Só que você não sabe isso. Porque pode ser que você desça um pouquinho e tenha uma montanha. E pode ser que você desça um pouquinho e tenha uma montanha, e isso deixa, inclusive, te afastando do mar que está para o outro lado. Então, às vezes você tem uma subida, uma descidinha nessa direção, e, na verdade, você tem um morrinho na outra direção que vai para o mar. Então, a informação da derivada é uma informação importante, porque ela te diz localmente para que lado que a função diminui ou aumenta, mas ela pode te apontar globalmente na direção errada. Mas é a informação que você tem quando você conhece o seu estado local, onde você está e qual a derivada, para que lado eu ando localmente. Esse para que lado eu ando localmente é minha aproximação linear. Entendeu? É minha aproximação linear. Olha, o barranquinho aqui está me dizendo para andar para cá. Vou para lá. Só que essa aproximação linear pode errar feio se a função não é bem comportada na direção que eu estou dando. Então, isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Só que aqui, bom, aqui a gente está num caso muito simples, né? Onde a primeira aproximação linear me indicou uma direção de descida que funcionou, a função diminuiu mesmo, então eu andei, eu vou falar, ó, aqui o barranco anda nessa direção, vou usar um método numérico. Então eu vou dar 10 passos naquela direção, e depois eu vejo o que aconteceu. Dou 10 passos na direção, nossa, diminuiu mesmo a altura. Então, me empolguei, agora eu vou dar 30 passos naquela direção. A diferença aqui é que você vai dar 30 passos naquela direção, e claro, na prática você ia perceber que a função começou a subir e você ia mudar de ideia, mas aqui não, aqui você vai dar 30 passos naquela direção sem avaliar os intermediários, né? Então você vai dar um pulo, dou 30 passos naquela direção e testo de novo a função depois desse passo maior de x1, de x2 aqui, né? De x1 até x3, que eu chamei aqui, e aí eu percebi que não, opa, nessa direção não deu ruim, a função aumentou, estou subindo. Tá? E aqui, bom, então esse foi um passo ruim. O que eu vou fazer? Agora eu vou ter que tomar uma decisão. O que você sugere como decisão? Pequenos passos. Andar menos, né? Por que a informação andar menos é boa? Porque, no fundo, se eu estou... Mas percebem? Isso é um método de otimização com derivadas que geralmente vai, ao longo... Depois vamos voltar nisso, mas vai tender a convergir com o mínimo local. Então, o que vai fazer? Olha, meu passo muito grande naquela direção fez a função subir. Então, o que eu vou fazer? Olha, mas aquela derivada lá estava dizendo que se eu andava naquela direção, diminuía. E eu estava vendo isso. Eu estou naquele ponto, eu estou naquele barranquinho. O barranquinho está diminuindo para lá. Então, se eu andei muito para lá e a função subiu, eu ando um pouco menos. E reavalio antes. Então, justamente o que vai fazer? A função aqui subiu. Então, f, que eu chamei de x3, né, mas deveria ter chamado de x2, é maior do que f de x1, né? Aqui deveria ser x2, tá? Vamos trocar para x2. Aqui, x2, que é o meu segundo ponto de teste, tá? x2. Então, eu vou rejeitar, né? Rejeitar, não é? Nossa, cara, me confundi. Rejeitar x2. Tá? Vou rejeitar x2, tá bom? E eu vou diminuir o passo, né? Que é justamente isso, diminuir ΔX. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu andar esse montão aqui, eu vou andar a metade. Então, esse vai ser meu x2
linha. Tá? Vou andar metade do passo que eu dei primeiro. E aí eu testo de novo. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Se eu andar metade. Andei até a metade. Tic. Se der quase igual, vamos supor que a função diminuiu um pouquinho, tá? Então, vamos supor que aqui o f de x2' diminuiu um pouquinho. Tá bom? Aí, eu vou aceitar o ponto x2', tá? E aí eu vou calcular a derivada em x2'. E aí vai ter uma nova curva de derivada aqui, que agora ela vai ser meio assim, né? Ela vai apontar para trás agora, a derivada em x2'. Né? Se a gente agora for lá em x2', supondo que x2' tem um valor de função um pouquinho menor, ela agora vai andar para trás. Tá? E agora a minha derivada diz, olha, anda para o outro lado. Então eu estou lá no meu barranquinho, andei um pouquinho, eu passei um pouquinho, volta para o buraquinho. Até eu voltar para o buraquinho. Mas aí, o que eu vou fazer? O que os métodos de otimização vão fazer? Isso que vocês vão fazer nessa parte da apostila, progressivamente, né? Vocês vão ver como é que você vai tentando ajustar isso. Eu ando na direção da derivada e tento ajustar o passo para fazer uma iteração de passo de maneira inteligente, para eu não ficar, primeiro, não dar passos que me levem para longe do mínimo da função, para não dar passos muito curtos, porque eu poderia, em parte, solucionar isso, vocês vão testar, né? Em vez de dar esse passo de x0 até x1, eu poderia só andar um pouquinho na direção da derivada. Provavelmente eu vou acertar. Se a derivada está dizendo, olha, a função deve diminuir para lá, e eu ando só um pouquinho, provavelmente ela vai diminuir para lá. Né? Então eu poderia dar de pouquinho, mas isso ia me fazer avaliar a função um monte de vezes. Né? Eu ia estar toda hora tendo que checar se a função está diminuindo ou não. Isso é ruim porque eu tenho que calcular a função muitas vezes e calcular derivadas muitas vezes. Vocês vão ver isso nos exercícios. Então, aqui eu andei até x2, aí nesse ponto x2 ela está falando para eu voltar para trás. Aí se eu voltar para trás com um passo do mesmo tamanho, olha o que vai acontecer. Eu vou cair de novo em x1. E aí se eu cair de novo em x1 e ando para frente com o passo do mesmo tamanho, eu caio em x2, aí eu oscilo. Então, alguma coisa eu tenho que decidir aí. Tá? Então, se eu cair numa situação de oscilação, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou diminuir o passo de novo, para parar de oscilar, para tentar ajustar essa oscilação, para tentar convergir para o ponto de mínimo. Tá? Então, essa é a natureza global dos métodos numéricos que vocês vão começar a brincar aí na parte de otimização. Tá? Então, vocês vão implementar isso. Iterações que você vai minimizar uma função, a partir de um ponto inicial, conhecendo a derivada, dar um passo na direção que a derivada está indicando, que é uma aproximação linear. Aí você vai dar um passo, checar se essa função... Primeiro fazer isso de maneira... É bem progressivo aqui a apostila, mas você vai dar um passo para ver o que acontece. Se eu dou passos constantes, o que acontece com a função? Se eu diminuo o passo, o que acontece? Etc. E depois a gente vai começar a ajustar isso. Ó. Se eu dou um passo muito grande, eu rejeito o ponto e tento dar um passo menor. Diminuiu? Não. Diminuo mais ainda o passo. Diminuiu? Não. Diminuo mais ainda o passo. Até que uma hora vai dar certo. Porque se a aproximação linear está dizendo que a função diminui, a aproximação linear é uma boa aproximação da função, né? Isso é uma verdade absoluta, né? Qualquer função que eu tenha aqui, tem uma função qualquer. Pego qualquer ponto. Tenho a aproximação linear nesse ponto, é a reta tangente nesse ponto. Se eu olhar bem de pertinho isso aqui, quer dar um zoom, como é que dá um zoom aqui? É onde dá um zoom. Aqui. Se eu olhar bem de pertinho, né, não tem erro, né? A função parece uma reta. Entendeu? Qualquer lugar da função que eu fizer a aproximação linear, né? Qualquer ponto da função. Aqui agora, volto para o lápis. Se eu fizer aqui, né? Eu fiz a aproximação linear. Volto lá na lupa. Qualquer ponto, se eu olhar bem de pertinho... Não estou me entendendo com o zoom aqui. Se eu olhar bem de pertinho... Como é que eu... aqui. Né? Bem, suficientemente bem perto, a aproximação linear vai ser uma boa aproximação da função. Então, se você der um passo muito pequeno e a derivada está falando que o negócio diminui naquela direção, vai diminuir. Só que, e aí você poderia optar como critério.
Só que aí você vai andar muito devagarzinho na direção do mínimo da função que você está querendo minimizar. Então, no caso, a parte mais complicada de computação é calcular os pontos na função original para encontrar... O que é a parte complicada? Vamos para a apostila, que eu acho que é a parte onde vocês têm que entender a parte mais numérica. Eu acho que o Matheus levantou a mão aqui. Tá. Se alguém quiser perguntar, eu estou tentando sair do negócio aqui. Professor, posso tirar 2 dúvidas antes de você fechar essa aba? Pode. Sim, A primeira dúvida é conceitual. Quem é a superfície de resposta aqui? O f de x é a superfície de resposta. Isso é o que você chamaria de superfície de resposta nesse caso, tá? F de x, tá? É o f de x, é a função que você está querendo minimizar ou maximizar. Então, nesse caso aqui seria com derivadas. Então, você está querendo você tem uma energia, por exemplo, ou uma propriedade de um material que depende de várias variáveis. O que vocês chamam aí na parte experimental de superfície de resposta é o que é a propriedade que você está querendo maximizar ou minimizar no seu sistema. Não, beleza. E aí ela depende de uma série de variáveis, né? Nesse caso, a gente está começando com o caso em que você consegue calcular qual que é a derivada dessa superfície de resposta, ou gradiente dessa superfície de resposta, como função das variáveis do seu problema. Não, ficou claro. A segunda dúvida é um pouco mais específica, como que você estabelece um critério de convergência? Porque no próprio Catalyst, o método que ele sugeriu, o TIT5, nem sempre era bom para algumas reações. Como é que é? Peraí, a última frase eu não entendi. É que como que você pode estabelecer um critério de convergência? Porque na última aula que o senhor introduziu o módulo Catalyst, tinha algumas reações que o método que ele sugeria, o TIT5, nem sempre funcionava. Aí botava o terminal instável. Tá, tudo bem. Aqui a gente... Vamos só separar as coisas, porque a gente está falando de problemas diferentes, tá? No caso que a gente estava falando até agora, era a simulação da cinética, de uma cinética racional. Tá? Aí você tem uma evolução temporal das concentrações e você pode ter instabilidade nessa cinética, porque o passo de tempo é muito grande, coisas assim. Tá? Então, aí você tem critérios para estabilizar a evolução temporal das coisas. Tá? Aqui é onde a palavra critério de convergência faz mais sentido, porque o que a gente quer? A gente quer convergir para o mínimo da função. Então, a gente quer que o nosso processo iterativo nos leve, no fim das contas, para o mínimo da função. Então, como é que eu sei se eu cheguei ou não no mínimo da função? Isso seria o critério de convergência de um problema de otimização. Eu quero, no fim do meu processo iterativo, chegar aqui. Eu quero que acabe aqui. Idealmente, eu chegaria nesse ponto aqui e cheguei no mínimo da função. Como eu estou fazendo a conta numericamente, ou seja, eu estou dando um passo para lá, um passo para cá, um passo para lá, um passo para lá, um passo para cá, um passo para cá, em algum momento eu tenho que decidir, olha, minha função parece que eu estou perto do mínimo. Tá? Então, qual que é um critério razoável? Isso aqui pode sofisticar mais para frente, mas qual que é um critério razoável que vocês imaginem que pode ser para ser um critério de convergência? O valor da derivada ser próximo de zero. Tá? Ser próximo de zero. Tá? E aí não é dar zero. Por isso que aí é um critério de convergência no método numérico. Né? A derivada dificilmente vai dar exatamente zero, porque você não vai cair numericamente exatamente no ponto de mínimo. Mas você vai, em algum momento, decidir, olha, minha derivada é suficientemente pequena e eu estou satisfeito acreditando que eu estou num ponto que é próximo do mínimo da minha função. Então, o critério derivada é suficientemente pequena é geralmente parte do critério de convergência do método de otimização. Ou gradiente, quando você tem uma função de múltiplas variáveis, né, de mais de uma variável, aí no caso de duas variáveis, você vai ter uma superfície de resposta, né, que aí a palavra superfície de resposta fica mais consistente com essa ideia, né, você depende de duas variáveis. Aí a sua função agora pode ser representada como curvas de nível aqui, né, então uma montanha, né, um vale, e o mínimo da função está aqui. O gradiente dessa função, vocês podem lembrar ou não disso, mas ele é tangente, ele é perpendicular às curvas de nível. Então, menos o gradiente da função vai ser isso aqui, por exemplo. Vai apontar que a função diminui para cá. Isso aqui é menos o gradiente da função f, tá? Ele aponta na direção perpendicular
as curvas de nível da função. Tá? Isso é uma coisa de cálculo numérico, tá? Enfim, a gente pode mostrar. Então, aqui, se você estiver nesse ponto, ele vai apontar para lá, menos o gradiente vai apontar para lá. Se você estiver nesse ponto aqui, menos o gradiente vai apontar para cá. E você vai fazer o mesmo tipo de coisa, né? Se você vai andar numa superfície de resposta como essa, comecei aqui, ando na direção de menos gradiente, vim parar aqui, minha função diminuiu, legal. Ando de novo na direção de menos gradiente, agora vai meio apontar para cá, legal, diminuiu. E aqui pode ser que uma sucessão de pontos vá me levando progressivamente para o mínimo, né? E uma hora eu caia perto do mínimo. E aí, o que eu vou usar? O gradiente é um vetor agora, né? Porque é o vetor, né? O gradiente da função, ele vai ser um vetor, onde eu tenho a derivada da função em relação a x e a derivada da função em relação a y. Tá? Então, quando a gente for para o caso multidimensional, a gente vai querer, por exemplo, que todas essas componentes desse vetor sejam próximas de zero como critério de convergência. Tá? Isso vai aparecer ali. E uma maneira de pensar isso é você usar como critério de convergência, que é a norma, o módulo, que é um vetor, então esse vetor tem um módulo. Se o módulo do vetor for menor que um epsilon, que é o critério de convergência, for menor do que 10 a menos 10, ou 10 a menos 4, qualquer critério de convergência que você quiser, você fala, tá bom, eu acho que o meu gradiente está suficientemente perto de zero, devo estar próximo de um mínimo. É uma informação local, pode estar errado, tá? Porque eu poderia estar na beira de um ponto de sela que vai cair no barranco. Mas eu posso, isso é inevitável. Eu não tenho como, se eu não conheço a carga da função como um todo, isso é impossível, tá? Eu nunca tenho certeza se eu estou exatamente perto de uma coisa muito melhor, porque a informação que eu tenho é local. Eu estou olhando só para o meu pé. Né? Eu só consigo olhar para o meu pé quando eu estou fazendo isso aqui. E o meu pé está dizendo, você chegou num lugar, numa planície. Pode até ser um máximo, tá? Aí, se eu souber calcular as derivadas segundas, eu até posso, não, peraí, eu sei calcular a derivada segunda, então isso aqui, essa derivada segunda está positiva, então eu estou num máximo. Então, eu sei que eu poderia sair dali. Mas, geralmente, eu não tenho nem as derivadas segundas. Então, eu tenho só a primeira derivada, eu sei que eu estou num lugar plano. Estou num lugar plano, então, parei. O meu gradiente está me falando, não adianta mais você andar para o lado nenhum, a função não vai diminuir. Posso estar muito errado, poderia tentar dar um passo em alguma direção e tentar sair desse lugar. Mas isso é outra coisa. Isso aí são os métodos de tentar fazer otimização global. Aí você vai fazer outras coisas. Quem quer perguntar alguma coisa? Não, só que é isso que eu ia perguntar mesmo. Até então a gente não consegue diferenciar o mínimo global de um local, então. Até então nem nunca, tá? Isso é só para esclarecer. Você nunca vai ser capaz de ter certeza, com nenhum método, de ter certeza que você está no mínimo global. A não ser que sua função seja, que você saiba que sua função é muito simples. Tá? Se você sabe que sua função é convexa, bonitinha, por exemplo, x², você sabe que você cai no mínimo global. Tá? Mas a não ser que sua função tenha propriedades muito simples, você nunca vai ter certeza que você está no mínimo global, independentemente de usar ou não um método de otimização global. Os métodos de otimização global vão ser estratégias para você aumentar suas chances de estar no mínimo global, mas eles nunca vão garantir que você chega no mínimo global. Tá? Mas isso a gente vai ver depois. Tá? Isso a gente pode discutir depois. Por enquanto, a gente está pensando assim, olha, isso é parte importante de todos os métodos de otimização. Quando você tem informação com a derivada, você não pode abrir mão dessa informação. Seria uma tolice abrir mão da informação da derivada se você tem a informação da derivada, porque a derivada está dizendo para onde a função vai. Né? Então, é melhor isso do que nada. Então, você vai usar essa informação e você vai andar na direção para onde a derivada está te indicando. Né? E, bom, isso vai, no pior dos casos, te levar para um mínimo local ali perto, que ainda assim é melhor do que o que você tinha antes, de todas as maneiras. Tá? A otimização é uma coisa complicada, tá? Quanto mais complicada a sua função, mais difícil é você fazer otimização global. Tá? Mas, enfim, a vida é assim. Aí, o que é a parte tecnicamente... Sai aqui, aqui. Sai do full screen. Então, onde eu acho que... Isso aqui é a parte mais conceitual do que é o algoritmo, mas aí com essa explicação global, eu vou querer que vocês olhem com cuidado, né? Isso aí é o que está explicado aqui, tá? Então, a gente vai começar com esse exemplinho simples, né? F de x igual a x², a derivada é essa. Então, isso aqui é a aproximação linear, escrita explicitamente, tá?
Então, a função calculada no ponto x1 é aproximadamente a função calculada no ponto x0, mais a derivada vezes a distância entre o ponto x1 e x0. Tá? Então, isso é a aproximação linear, o Taylor de primeira ordem da função. E aqui eu vou dar, vocês vão primeiro tentar andar na direção que a derivada está indicando com passo fixo e tal. E aí, onde é que vai entrar, que eu acho que é importante, fica mais importante aqui, não é só o fato de a gente estar resolvendo o problema de otimização, entender a lógica do processo iterativo que vocês vão implementar. Eu acho que isso conceitualmente, do ponto de vista de programação, a parte mais importante. Entender essa lógica desse processo iterativo. Então, a função vai ser uma função de minimização que vai partir no ponto x0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, primeiro eu vou começar a ter o valor de x vai ser o valor x0 que eu vou dar para a função. Eu vou andar com um passo ΔX numa determinada direção. Eu vou gravar qual que é o meu melhor ponto até o momento. Então, xbest vai ser, olha, qual que é o x que me dá o melhor valor de função? Por que eu sei. Entendeu? Eu estou andando lá, testando pontos. Eu quero salvar qual que é o melhor valor de função que eu obtive e qual que é o x que me deu esse valor da função. Então, o processo iterativo vai começar assim. Fbest é o x ao quadrado. Eu comecei com x igual a x0, então, por enquanto, o melhor valor de função que eu tenho é esse x ao quadrado. E aí eu escrevo xbest, o meu ponto inicial, tem esse ponto, esse ponto que eu dei como ponto inicial, e o valor da função é esse. Tá? E eu aqui, nesse primeiro exercício, eu estou andando com um passo fixo numa direção. E eu estou falando o seguinte, ó, a variação da minha função, ΔF, eu vou começar ela como sendo negativa. Por quê? Porque se a função está diminuindo, eu vou querer continuar iterando. Ó, se eu estou andando numa direção onde a função diminui, vamos embora, vamos para frente. Então, o meu loop vai ser assim, ó, enquanto ΔF for negativo, eu vou continuar andando para frente com passo fixo. Então, naquele desenho que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó, é o caso mais elementar, tá? Eu vou estar... Esse processo iterativo vai fazer o seguinte, eu vou estar lá, x, f de x, a função, e eu vou começar aqui, andar numa direção com passo fixo. Vim até aqui, ando na direção com passo fixo, mesmo passo. Então, o primeiro passo é esse ΔX aqui. Então, vou dar o mesmo passo, mesmo ΔX, vou testar um novo ponto. Função diminuiu, continuo. Ando mais um passo, função aumentou, parei. Então, aqui eu vou sair do meu loop. Então, é isso que eu vou fazer naquele loop lá. Eu vou começar no ponto x0, dar um passo, testar se a função diminuiu. Função diminuiu, dou mais um passo. A função diminuiu, dou mais um passo. Função aumentou, sai. É isso que eu vou fazer, isso vai estar escrito lá, tá? Então, isso que é importante entender. Então, enquanto eu começo com um ΔF de -1 só para entrar no loop. Então, enquanto ΔF for negativo, o que eu faço? Calculo a derivada no ponto que eu estou. Então, derivada de f em relação a x em x, 2x. Calculo a aproximação, eu ando na direção de menos derivada. Então, meu novo x vai ser o x anterior menos o passo, ΔX, vezes a direção da derivada. Então, eu vou dar um passo na direção da derivada de tamanho ΔX. Tá? df dx dividido pelo ápice. Ápice é o valor de df dx. Então, esse número aqui, ó, vale 1 ou -1. Se df de x é a derivada. df de x dividido pelo valor absoluto de df de x, ou dá -1 ou dá 1. Então, eu estou andando na direção da derivada com um passo fixo ΔX. Tá? Então, eu atualizei o valor de x, andando um passo de tamanho ΔX na direção de menos da derivada, porque eu quero diminuir a função. E aí eu testo. Quanto variou a minha função? É x ao quadrado menos o melhor valor que eu tinha até hoje. Tá? X ao quadrado é a própria função que eu estou querendo minimizar. Então, menos o melhor valor que eu tinha. Onde eu calculei fbest aqui? Eu calculei lá em cima, por enquanto. Tá? E aí eu testei um novo ponto. Ó, novo ponto, current point.
é o ponto x, o valor da função é x ao quadrado, e o valor da variação foi esse. E aí eu vou fazer aquele teste. Se a função diminuiu, eu atualizo o meu melhor ponto e atualizo o melhor valor da minha função. Tá? Então, agora, se não, opa, a função aumentou. Tá? Qual a diferença entre o valor do melhor ponto e o valor do FBest? Não, o melhor ponto é o FBest. Assim, tem 2 pontos aqui na história. Tem o ponto que você salva. Você começa com eles sendo iguais, tá? Então, vamos descer um pouquinho aqui. Você começa com x0 só. Então, no primeiro ponto, vou baixar isso aqui para não ficar aparecendo assim. Então, você começa com... aqui. Tá, então, você começa com... Ó, no código. Você começa... Quando você entra no programa, você tem um único x, que é o x0. Então, você primeiro atribui x, diz que x é o seu ponto inicial, e calcula quanto valia... Porque, por enquanto, é o único ponto que você tem. Tá? Então, o primeiro valor de x que você atribuiu para a sua função, que você escolheu, vai te dar um valor de função, que é x ao quadrado, e esse vai ser o seu melhor ponto por enquanto. Aí a primeira coisa que você vai fazer é atualizar o valor de x. Tá? Você vai calcular a derivada. Quando você entrar no loop, a primeira coisa que você faz é calcula a derivada e anda com x na direção de menos a derivada. E isso, com isso você tem um novo x. Agora o x não vale mais o valor de x0. Tá? Mas xbest, até aqui, continua sendo esse xbest calculado aqui, que é o xbest e o fbest calculados em x0. Aí eu vou testar se a função aumentou ou diminuiu. Se a função diminuiu, eu vou falar, olha, não me interessa mais o valor da função em x0, nem o valor de x0, porque eu já tenho um ponto melhor. Então, eu vou atualizar o xbest para ser o meu novo ponto x. E eu vou atualizar o fbest para ser a função calculada nesse meu novo ponto x. Tá? E agora, o que era o x0 já não tem mais importância. Se a função aumentou, ele vai para esse else aqui. E aí ele vai falar, olha, a função aumentou. Então cai fora, terminei. Não vou fazer mais nada. Eu andei na direção onde a derivada estava dizendo. Na hora que a função aumentou, eu estou decidindo sair do programa. Na hora que a função aumentou, eu falei, olha, o melhor ponto que eu encontrei foi esse aqui, xbest, onde a função vale isso. Tá? E aí eu vou devolver para fora da função os valores do melhor ponto e do melhor valor de função. Mas vamos supor que a função de fato diminuiu. Então agora xbest é igual a x e fbest é igual a x ao quadrado, que são novos pontos, não são mais x0. São os pontos resultantes do primeiro passo. Ele não vai entrar nesse else e vai para a próxima iteração do loop. Δf foi negativo, né? Δf foi negativo. Então eu vou entrar na próxima iteração do loop. Tá? Calculo a derivada. Atualizo o x de novo, dou um novo passo de tamanho Δx na direção da derivada. Calculo se a função aumentou ou diminuiu. Testo. Se diminuiu de novo, atualizo quem é o meu melhor ponto e quem é o meu melhor valor da função. E se não, sai. Então isso aqui você parte de um ponto, quanto mais longe do seu mínimo, mais passos você vai dar, até que uma hora a função vai começar a aumentar e a função vai sair. Você vai sair da função. Tá? E aí, o que vocês vão variar? Vocês vão variar o passo. Então, se você andar devagarzinho, você vai dar um monte de passos de sucesso. Tá diminuindo, 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 e aí uma hora pula para fora e sai. Se você der um passo grande, você pode de cara ir para um ponto onde a função lá na frente vale mais e você já sai no primeiro ponto. Então, essa é a primeira parte do exercício, que é testar os próximos exercícios são isso. E depois os exercícios vão progressivamente, vão ir sofisticando o problema no sentido de que vamos fazer passos inteligentes. Em vez de andar com um passo fixo, dá um passo do tamanho da derivada. Ou seja, se a derivada é muito grande, a função parece que ela diminui um monte para lá, vamos dar um passo grande.
mas eu estou me aproximando do mínimo, então a derivada vai diminuindo, vamos ser mais cauteloso. Então, vamos dar um passo proporcional ao tamanho da derivada. E depois vamos rejeitar ou aceitar novos pontos e variar o passo em função do resultado do ponto de teste. Mas o que eu acho que é mais, conceitualmente mais importante aqui do ponto de vista de programação, é porque isso é uma estrutura de um código muito comum. Você parte de uma condição inicial no seu código, aí você vai entrar num processo, num loop iterativo, e esse loop iterativo vai ter um critério de saída que depende da atualização dos valores dentro do seu loop. Então, isso é uma estrutura lógica de um código de programação muito comum, tá? Que é importante entender bem, não só pelo problema de otimização em si, mas tem todo o processo iterativo entra, né, num loop, onde você vai testar coisa do loop, atualizar essas funções, até que esse loop acaba por algum critério. Aqui a gente está usando um critério fixo, que é a função diminuir, mas um dos exercícios que vai ter lá para frente é usar um critério, você vai acrescentar um critério no qual, olha, esse loop pode ter no máximo 100 iterações, não aguento fazer mais do que 100. Então você vai adicionar um segundo critério de parada. O loop pode parar, não porque a função parou de diminuir ou porque a função parou de aumentar, mas porque você atingiu o limite do número de iterações que você está disposto a fazer. Então isso é uma estrutura lógica de um código muito comum em programação, de muitas coisas diferentes, que não só por ser um problema de otimização, que depois tem aplicações, tanto na parte experimental como na parte teórica, mas em termos de estrutura de lógica de programação, é importante entender esse tipo de estrutura de código. Bom, então, aí esses vão ser os próximos exercícios, tá? Então, esses aqui são mais ou menos o que a gente descreveu aqui. Então, vocês vão até o 32. E depois a gente vai entrar com funções de múltiplas variáveis, que é uma coisa similar, mas aí isso eu explico na próxima aula, porque tem bastante coisa para vocês fazerem entre esses exercícios aqui. Aí, na próxima aula, a gente explica uma maneira mais geral, quando entra o gradiente, aproximando um sistema multidimensional, tá? Porque depois a gente vai introduzir... aqui tem coisas legais, né? Funções, tal, funções genéricas, enfim. E depois vai entrar na parte de minimização sem derivadas, que tem muitas aplicações interessantes, em particular quando você está trabalhando problemas experimentais, né? Onde, muito tipicamente, um problema experimental, você quer otimizar a superfície, isso eles chamam de superfície de resposta, né? Ou seja, está querendo ajustar uma propriedade de um material a partir de variáveis que você não são, uma função explicitamente escrita. E aí você tem que variar experimentalmente essas variáveis. Para que lado você anda? Isso aí é o que chama a otimização de experimentos, né? E uma das maneiras é o que a gente vai fazer aqui na prática, nesse caso aqui. Bom? Então é isso. Isso é para vocês poderem já começar a fazer os exercícios da parte de otimização, que é a explicação de hoje, com certeza vai até o 32, 33, 34, talvez aí com alguma coisinha a mais para vocês fazerem. Tá bom? Mas prestem muita atenção em tentar entender a lógica de um código dessa natureza aqui, tá? Vocês vão fazer várias variações nele, tentem entender o que está acontecendo, o que está sendo a atualização das variáveis no loop. A gente está sobrescrevendo, né? Percebem? A gente está sobrescrevendo quem que é o ponto corrente, né? Esse x, ele está sendo sobrescrito, e a gente está salvando o melhor ponto de uma variável auxiliar. E esse melhor ponto que está sendo salvo numa variável auxiliar é o que a gente está guardando para devolver no final das contas. Já o ponto corrente está sendo substituído em toda a iteração. Tá? Então, tentar entender esses detalhes aí para entender a estrutura desse tipo de loop, que é uma coisa muito, muito comum de aparecer. Tá bom? Então é isso aí. A aula de hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida online, hein? Cadê vocês online? Vocês estão aqui. Podem evoluir aí na... E para você ter solução analítica do sistema, eu poderia utilizar ela para testar qual o método numérico tem o menor erro. Eu poderia aplicar isso daí em teste para um sistema, para um sistema com isso, analítica ou... Não, se você tem uma maneira analítica de resolver, nem uma função quadrática, você tem uma maneira de analítica. Inclusive, tudo bem, você tem métodos mais inteligentes. Você, por exemplo, uma função quadrática, até um método numérico mais inteligente, porque você pode calcular a derivada primeira e a derivada segunda.
A aproximação de Taylor de segunda ordem de uma função quadrática é exatamente a função. Então, você vai dar um ponto, você vai dar um passo e vai acertar a solução. Tá? Então, se você tem a solução analítica, você pode checar se o seu método numérico está convergindo bem ou não para o mínimo global ou local que você está querendo estudar. Isso é, por exemplo, um exemplo que vai estar lá na lista, inclusive. Vocês, em algum momento, eu peço para vocês minimizar. Cadê? Essa função aqui, ó. Tá? X² mais seno de 10x. Qual que é a cara analítica dessa função? Qual que é a cara dela, tá? Se vocês vão fazer o gráfico dela, vocês vão ver que ela tem esse aspecto aqui, tá? Qualitativamente. É um x², que é uma função quadrática, multiplicado por um seno que oscila rápido. Então, ela é uma função com essa cara aqui. Uma função qualitativamente com essa cara aqui. Ela é difícil de minimizar globalmente. Por quê? Porque a informação da derivada local te diz muito pouco sobre a direção de decréscimo global da solução. Então, é um caso desses. Olha, você tem a solução analítica, você pode desenhar ela, você pode ver onde está, e aí você pode ver, bom, você pode começar a pensar no problema. Como é que eu desenho uma estratégia para obter o mínimo global dessa solução? É um exercício interessante. Porque esses métodos que a gente está testando agora, tudo bem. Você pode até começar daqui, dar um passo grande e dar sorte, né? Ó, dei um passo grande, minimizei bastante a função, pulei um dos mínimos, se a derivada te apontava na direção certa. Mas você pode perfeitamente bem, que nem aqui, cair, e essa derivada agora me aponta na direção contrária, né? E aí, provavelmente, eu vou acabar preso nesse mínimo local aqui. Tá? Então, uma função como essa é um bom teste, por exemplo, para um algoritmo de otimização global. Eu quero inventar uma estratégia para evitar esses mínimos, para tentar fugir desses minimizadores e tal. Você pode usar essa estratégia para ver se sua estratégia consegue, com mais frequência, chegar num desses minimizadores globais. Né? E tudo isso é toda a área de otimização, de otimização global. Que aí, simulated annealing, algoritmos genéticos, 500 milhões de coisas diferentes que existem para tentar obter minimizadores globais. Né? Chuta diferentes pontos, essa é uma estratégia, né? Você tenta um monte de pontos diferentes e minimiza localmente a partir de um monte de pontos diferentes e vê onde pega o melhor deles. Essa é a estratégia mais ingênua, digamos assim. E às vezes nem é tão ruim sequer. Mas, entendeu? Então, claro, situações onde você conhece os detalhes do que você está querendo minimizar te servem para fazer benchmarks da qualidade da metodologia que você está propondo. Situações onde a função é muito simples, né? Funções convexas, né? Sei lá, isso aqui, mesmo multidimensionais. A função é assim, né? É uma quadrática bidimensional, o mínimo está aqui. Bem, isso aqui, em uma iteração, se você consegue calcular a derivada de segunda, que aí é o método de Newton de minimização, em um passo você está no mínimo, porque a aproximação de Taylor é exatamente a própria função. Então, em um passo você chegou no mínimo global. Né? Se você usa só a informação do gradiente, você vai dar uns passos, né, e vai chegar no mínimo global também, porque a função é muito bem comportada, o gradiente sempre aponta na direção do mínimo, né? Então, nessas situações, você pode saber, porque você conhece que a sua função é convexa, bonitinha, assim, que o processo iterativo vai te levar ao minimizador. Mas, quando a função complica, já não. Aí você tem garantias de convergência local. Aí você não tem garantias de convergência global. Isso é uma coisa dessa. Às vezes acontece, você pode botar um step maior e ele te dá um resultado, às vezes, do mínimo global, assim, mas com menor energia, mas em tese porque ele chutou. Chutou, Todo método de otimização global, no fundo, vai ter essa componente de sorte. Tá? De novo, exceto nas situações onde essa função tem alguma propriedade. Por exemplo, uma função que nem aquela que eu desenhei, né? Não é impossível você desenhar um método, a função que tem essa característica aqui, tá? E você conhece a forma funcional. Não é impossível você desenhar um método, método de tunelamento. Você começa minimizando aqui, chega nesse mínimo, aí você cria uma projeção nessa direção. Aí você avalia a função em todos os pontos que cortam essa reta. Aí você avalia a derivada aqui e vê que aqui decresce. Aí você anda para o próximo passo.
Mas existem estratégias desse tipo, sabe? Você tunela, até chama de tunelamento, essas coisas, mas existem estratégias de otimização global que se adaptam a algum conhecimento que você tem da estrutura do seu problema. E aí você fala, não, ó, para um problema com essa estrutura, com essas características, é possível você desenhar um algoritmo de otimização global que garante convergência para o mínimo global. Mas é porque você conhece alguma característica da estrutura da função que você está minimizando. Do ponto de vista genérico, é impossível. E aqui é fácil dar exemplos disso, né? O exemplo básico é o seguinte, vamos supor que você tem aqui x tem uma dimensão, x tem f de x. Vamos supor que a sua função é assim. Sua função, ela aparece desse jeito, mas aqui ela tem um buracão assim. Um buracão muito fininho. Entendeu? E esse é o mínimo global da função. É impossível, você não pode, não existe método de otimização global que vai te garantir encontrar isso. Se for um único ponto, por exemplo, tá? A função tem essa carinha bonitinha, super comportada, só que em x igual a 3, ela vale menos 10. É impossível, não tem método numérico no universo que possa descobrir esse mínimo global. Então, otimização global, a não ser que você conheça, você consiga restringir as propriedades da sua função, né? O conhecimento das características da função, que você possa provar que ela tem essas características, ela é uma heurística, no sentido de que ela pode ser melhor ou pior, mas ela nunca vai te dar 100% de certeza que você atingiu o mínimo global. O custo disso é infinito. Tá aí, é impossível. Não tem método que você possa inventar que vai descobrir que sua função não é x ao quadrado, exceto num ponto. Então, qualquer coisa que você queira inventar, não vai achar esse mínimo global. A não ser por pura sorte. Ah, vou chutar pontos aleatórios e como esse ponto era o 3, eu chutei x igual a 3. Ó, deu menos 10. Nossa, deu menos 10. É pura sorte. Aí, simulator Danilian, que você faz uma perturbação aleatória nos pontos, pode cair por pura sorte nesse ponto. Um algoritmo genético, mistura os pontos, pode cair por pura sorte nesse ponto. Qualquer coisa pode cair por sorte nesse ponto, mas é sorte. E por exemplo, assim, apesar de multiplicar, você calcula lá o valor da função, e apesar de ele sei lá, pode ser que tenha um valor menor, mas é uma probabilidade. Isso é o simulator Danilian, né? O simulator Danilian faz isso. Você testa um pouco. Vamos supor que você não. Isso é geralmente quando você não tem derivadas, tá? Então, você usa esse tipo de método. Você está num ponto. Aí você chuta outro ponto. O algoritmo mais elementar de todos seria isso. Está num ponto, chuta outro ponto. A função diminuiu? Beleza, pega esse novo ponto e vou para frente. Não diminuiu? Volta para trás, tento de novo. Então, em vez de você chutar um novo ponto, você perturba o ponto anterior. Aí, se você tem informação da derivada, o que a gente está fazendo é justamente isso, perturbar o ponto anterior na direção que a derivada está te indicando. Vamos supor que nem isso eu tenho. Então, eu vou perturbar em qualquer lado, para qualquer lugar. Vou sortear para onde eu vou. Estou num ponto, estou no x0. Sorteio para onde eu vou no próximo passo, em qualquer lado. Qual que é o método de otimização mais elementar? Diminuiu? Aceito o novo ponto. Não diminuiu, volta para o ponto de antes e chuto outro ponto em outra direção. Então, se eu sucessivamente for aceitando os pontos de menor energia, eu vou diminuindo o valor da função. Né? A questão é, isso vai ser eficiente? Ou seja, quantas vezes eu vou ter que fazer isso para chegar na mesma precisão que eu obteria se eu estivesse fazendo um passo na direção da derivada? Muito mais. Tá? Outra coisa, e isso como método de otimização global. Às vezes fala, eu posso provar que o simulator Danilian converge para o mínimo global. Sim, em tempo infinito converge. Porque se você começa a sortear pontos aleatórios e você aceita que você pode fazer isso para sempre, uma hora cai no mínimo global. Entendeu? Mas essa é a prova de convergência de simulator Danilian. Ou seja, se você tem tempo infinito para testar pontos, sim, uma hora ele vai cair no mínimo global porque você vai testar todos os pontos.
Tá? Mas é uma convergência fajuta, enfim, você não está provando nada. Então, Monte Carlo, isso, simuladamente, qual é a diferença de Monte Carlo para simuladamente? Monte Carlo, você faria isso. Perturbo, aí, o ponto diminuiu, aceito. A energia aumentou, aceito ou não com uma determinada probabilidade. O problema é que Monte Carlo não converge para nada. Monte Carlo, se você faz isso iterativamente, você está fazendo uma simulação de Monte Carlo. Você vai chegar num conjunto de pontos da sua função que tem uma energia média que corresponde à temperatura, né, do seu critério de aceitação de Monte Carlo, que é a exponencial da energia cinética sobre RT. Tá? Então, aí para isso se transformar em minimização é o simulate Danilin, onde você vai progressivamente diminuindo a temperatura para aumentar a probabilidade de estado de menor energia. Entendeu? Aí é simulate Danilin. Para uma simulação de Monte Carlo virar uma minimização, precisa diminuir a temperatura ao mesmo tempo. Tá? Aumentar a probabilidade dos estados de menor energia. E aí tudo bem, você pode fazer isso. Você começa perturbando muito e com o tempo você vai diminuindo a temperatura, aceitando progressivamente menos os pontos de energia mais alta. Até que uma hora você decide parar. E isso pode ter funcionado bem, pode não ter funcionado bem. Mas isso é otimização global, isso é muito pouco eficiente, enfim. Antes disso, é muito melhor a gente entender como é que funciona um algoritmo de otimização local, que mesmo que você fosse usar o simulate Danilin ou Monte Carlo para fazer a parte global da otimização, é muito melhor que você tenha, antes disso, usado toda a informação que você tem sobre o seu problema, em particular se você tem a derivada, que você não pegue um ponto qualquer e fique feliz com esse ponto. Se você tem a informação derivada, tenta fazer uma otimização local, que você vai, pelo menos, encontrar qual que é o melhor ponto nas proximidades da onde você partiu. Entendeu? Porque senão é pior. Você sai daqui, eu sei que a função diminui para lá, mas eu não vou fazer isso. Entendeu? É bobagem. Então, sai daqui, vai até onde você consegue diminuir a função. Tá bom, agora eu fiquei preso aqui. Será que dá para diminuir mais? Bom, aí eu posso entrar com estratégias de otimização global. Aí eu posso perturbar o ponto, ver se eu escapo daquele mínimo, enfim, coisas assim. Ou testar outros pontos. Aí eu posso fazer diferentes coisas. Mas antes de tentar fugir, vamos primeiro encontrar o melhor que eu posso com a informação que eu tenho, que são os métodos de otimização local. Tá? Eles têm que ser parte fundamental aí da minimização de uma maneira geral, para coisas funcionar bem. Tá? Mas mais do que isso, de novo, reforçando mais do que isso, eu acho que é muito importante vocês olharem bem, depois fazerem as modificações do que está acontecendo para entender esse processo, o que significa esse loop iterativo. Isso aqui é uma estrutura muito elementar aí de programação, não tem nada a ver com Julia, nada, é uma coisa muito elementar, que é importante entender, porque todos, assim, no fim das contas, quase um monte de problemas, em última instância, são implementados como processos iterativos com esses updates variáveis dessa maneira. Então, entender essa estrutura de código, além de entender o que você de fato está fazendo com essa estrutura, é um passo muito grande para entender como muitas coisas estão implementadas por baixo do pano. Bom, é isso aí. Eu não consegui acompanhar a última aula, então não cheguei atrasado. Agora, eu não entendi muito bem. Você passou uma atividade, então. Hoje o que eu fiz? A gente começou essa parte da otimização. A parte 3, tá bom? Então, as atividades de antes, o conteúdo teórico e a parte de conceitos de programação, não é que, assim, não é para vocês terem dúvida, é para ter dúvidas, mas até o fim, todas as atividades, até a atividade 27, vocês têm eu passei, assim, as coisas que vocês precisariam para fazer isso, e agora, bom, tentar fazer, tirar dúvidas, ver onde é que está esbarrando e tal. Então, até a atividade 27 daria para vocês fazerem com o que a gente falou até agora. Okay. Aí, agora a gente começou com otimização com derivadas, e aí a gente está resolvendo um outro tipo de problema. No caso anterior, a gente está fazendo uma simulação no tempo da evolução da cinética, e tem suas características de estabilidade, o passo de tempo é o parâmetro crucial para a simulação funcional não funcionar. Agora a gente passou para um outro tipo de problema, que é o problema de otimização, onde não é o tempo não tem mais tempo aqui na história.
O que a gente tem é os passos que a gente dá no andar em cima da função de resposta para tentar encontrar qual que é o mínimo, não é tempo isso, é variação do valor das variáveis, e isso vai ser o crítico para a gente obter boas ou soluções boas ou soluções ruins. É outro tipo de problema. Tá? E aí, a partir da descrição da aula de hoje, dá para vocês começarem a entender bem esse código aqui, esse código assim, dessa sessão 3.1, e fazer já, começar a mexer nessas atividades, até 32, 33, 34, talvez, essas modificações, tá? E aí vocês vão tentando montar isso e ver se entende tudo isso. Tem dúvidas aí? Isso daí é uma atividade que você quer que a gente... Todas elas. Para você? Não, mas a gente vê agora, né? Todas essas atividades, tá? Vocês vão fazendo e vão guardando. Atividade tal, atividade tal, atividade tal. E lá no fim do curso, vocês vão me mandar um zip com tudo feito. Bom? Então, that's all, folks. Ah, sei lá. Você tá aqui, né? Quer mostrar aqui, vem. Hã? Obrigado. Beleza.